Eu tinha 18 anos e eu menti pro meu pai. Eu falei que eu ia ao shopping, mas na verdade, eu tava indo pra uma entrevista de emprego. Bom, acho que o começo de tudo é quando eu tinha 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Quando eu fiz 18, eu tinha uma necessidade em aprender tudo aquelas coisas de lei. Eu fiz direito, né? Então, era muita lei, muito artigo, mas eu tinha uma necessidade em saber o que era aquilo de verdade. Com 18 anos, infelizmente, eu tive que mentir pro meu pai. Eu falei pra ele que eu ia pro shopping, mas na verdade, eu tava indo numa entrevista de emprego. Quando sim veio, eu fiquei muito feliz. E foi tão difícil eu falar isso pro meu pai. Pra você ter ideia, quando eu contei pra ele, ele ficou 3 dias sem falar comigo. 3 longos dias. Mas no quarto dia, ele bateu na minha porta, eu lembro como se fosse hoje. E ele falou: Gabi, se arruma que a gente vai comprar roupa social. Não tinha muitas roupas sociais. E ele foi comigo no shopping escolher. E ele escolheu do jeitinho dele, me dando vários conselhos. Eu sempre tive um medo absurdo. Eu sempre fui muito insegura em saber que eu não sabia tudo e aquilo ruminava dentro de mim. Mas na verdade é que isso não me trava mais. Essa ansiedade em querer saber mais é o que me torna cada dia mais forte. Davi, quanto que você ama sua mãe? Mais de 1 bilhão, não sei, infinito. Antes de ser mãe, eu era uma extrema sonhadora. Eu sonhava em ser juíza, eu sonhava em concurso público, mas como Deus cria os nossos caminhos, nada é aquilo do que a gente espera, nada é do jeito que a gente planeja, e sim conforme Deus manda. E eu sempre escutei muito ele lá em cima. Quando o Navi nasceu, foi uma dificuldade extrema. Eu descobri ele com 6 dias, ele nem tinha chego ainda no meu útero. Foi complicação atrás de complicação. Para você ter ideia, eu tive pré-eclâmpsia nos meus 8 meses, que o Davi nasceu de quase 8 meses. Eu tive pressão intraocular, eu tive que ficar numa cama, eu já não podia mais ler, eu não podia ver TV, eu não podia estudar. Foi 8 meses dos meus anos parados, mas ali eu entendi que eu estava gerando uma vida. Foi muito difícil, mas com a graça de Deus, ele nasceu com saúde. Eu consegui sobreviver também e deu tudo certo. Como que tá sendo cuidar da sua mãe agora? Tá sendo muito divertido também, tá sendo legal. E não é muito fácil. Você quer que ela melhore logo? Eu quero. Eu quero que ela fique muito bem. Bom, depois de um monte de coisa que aconteceu na minha vida, eu acabei sendo diagnosticada com uma doença autoimune chamada doença celíaca. A partir daí, meu mundo desabou. Eu fui diagnosticada com doença celíaca, síndrome antifosfolípide, tenho outros problemas de saúde, mas eu decidi que essa doença não ia me limitar. Eu entendi que existia limites e que eu precisava conciliar o que eu era com o que eu quero ser e com o que eu sou. E foi assim que eu equilibrei a minha vida. Por mais que às vezes pareça difícil, por mais que às vezes pareça desafiador, eu sempre estou pronta para tudo que precisar. Tem uma cena que me marca muito, que quando eu estava já morando com o meu marido, a gente estava dentro de uma lavanderia trabalhando. Ali era o nosso local de trabalho. E eu tinha a minha própria empresa, ele tinha a empresa dele, e eu via ele trabalhando, e eu já estava com minhas coisas todas finalizadas. Eu sabia que eu podia ajudar em mais, eu podia ajudar ele de alguma maneira. Foi aí que eu mergulhei no mundo da SM, e eu vi vários pontinhos falhos da empresa, como processos, como gestão de pessoas, com a parte de planilhas, todo ali o atendimento. Eu sabia que eu podia entregar mais coisas. Eu faço muito isso hoje. Eu consegui arrumar bastante a empresa em todos os sentidos, auxiliar o meu marido. Hoje a gente acaba trabalhando junto e se complementando. E a minha maior satisfação, primeiro de tudo, é ver minha família bem. E segundo, eu consigo capacitar as pessoas para que elas realizem o sonho delas estando com a gente. Eu sendo hoje como diretora, o carro-chefe ali da SM, tendo a minha própria empresa, tendo outros negócios, tendo 4 filhos, tendo 11 animais, gente, não é fácil. Eu acho que não existe ali uma fórmula de bolo. Se tivesse uma receita mágica, com certeza eu passava para vocês. Mas não tem. Eu acho que o que a gente precisa entender é que parece que é uma tsunami todos os dias da gente. A mulher, ela tem muitos afazeres, mas é manter a calma e é ir pulando ondinha por ondinha. Às vezes é mais fácil
conciliar o trabalho do que conciliar em casa. Na empresa eu visto uma capa de heroína, dou conta de tudo, e em casa é totalmente diferente. Eu tenho 4 meninos que são completamente diferentes. Por mais que eles tenham a mesma educação, eles são diferentes. E eu levo muito isso para a empresa. Hoje eu sou uma líder acolhedora. Eu falo muito que eu sou um camaleão. Eu consigo ter uma escuta ativa, me adaptar em cada indivíduo e saber que cada um é diferente do outro. Eu acho que essa forma de acolher e não ver o colaborador como um número, e sim como um humano ali atrás, faz toda a diferença. Se eu pudesse dar uma mensagem para as mães que estão me ouvindo, para as mulheres que têm todas essas dificuldades invisíveis que só a gente sabe, com certeza seria: você não precisa ser uma heroína. Você não precisa dar conta de tudo. Todo mundo tem uma bagagem invisível que só a gente sabe. Mas, de coração, não deixe as petecas cair. Seja paciente, porque o que você tem de maior, não importa seu cargo, não importa quanto você ganha, não importa nada. O que importa é quando você chegar na sua casa e ver como está a sua família. Feliz Dia das Mães! Tchau, mãe. Te amo. Fica com Deus. Te abençoe. Feliz Dia das Mães. Mua!